Olá pessoal, neste vídeo vamos responder algumas perguntas efetuadas pelos nossos clientes da Moraes Contabilidade, enviadas pelo site de relacionamento na área do cliente, lá no www.moraescontabilidade.com. Nossas respostas serão sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi introduzida através da Lei 13.467 de 14 de julho de 2017. Essa lei veio alterar a CLT, criada pelo Decreto 5.452, veio alterar a Lei 6.019 de 74, que é a Lei da Terceirização, veio alterar também a Lei 8.036 de 90, a Lei do FGTS, e alterou a Lei 8.212 de 91, que é da Seguridade Social. A intenção da reforma trabalhista é trazer maior flexibilidade na aplicação da CLT, mais liberdade na negociação dos contratos e diminuir a burocracia na negociação coletiva. A reforma trabalhista ela vem alterar a Convenção das Leis do Trabalho no Brasil. Essa CLT foi criada em 1º de maio de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, que assinou o decreto lá no estádio do Vasco da Gama, no estádio São Januário. Em 1941, o então presidente Getúlio Vargas também criou a Justiça do Trabalho antes da CLT. E a criação da CLT foi um marco no mundo, né? Foram 3 fontes importantes que ajudaram a construção desse texto da CLT. A primeira foi as conclusões do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Social, a segunda, as Convenções Internacionais do Trabalho, e a terceira, a encíclica Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas. É um documento pontifício escrito pelo Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1891. Foi uma carta aberta aos bispos, orientando sobre as condições das classes trabalhadoras na época. A CLT já sofreu modificações desde sua criação, no seu conjunto de 922 artigos. Agora, com a Lei 13.467, vieram em média mais de 100 artigos, ou alterando, ou excluindo, ou incluindo textos que não tinham ainda na lei. Por isso, a gente vai aqui abordar alguns pontos e responder algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o tempo que o funcionário permanece nas dependências da empresa para exercer atividades particulares é considerado como tempo à disposição do empregador? Não. Fundamento, artigo 4º da Lei 13.467. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como um período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no capítulo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, não é computado como tempo de serviço à disposição do empregador esse período que após o funcionário resiste ao seu ponto e fica dentro das dependências da empresa ou algo assim. Segunda pergunta: minha empresa disponibiliza transporte para conduzir os funcionários de suas residências até as dependências da empresa. Esse período da viagem é considerado como tempo à disposição do empregador? Corro o risco de pagar horas extras? Fundamento, artigo 58 da Lei 13.467.
o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Acabou o medo da empresa oferecer transporte. Se a empresa oferece transporte, esse período não é considerado como a disposição da empresa. Terceira pergunta: qual punição ou penalidade posso levar se a fiscalização pegar funcionários trabalhando em minha empresa sem estar com a carteira de trabalho assinada? Essa pergunta é bem importante. Segundo o artigo 47 da Lei 13.467, a empresa normal que for pega com funcionário trabalhando sem registro de trabalho terá que pagar uma multa de R$3.000 por funcionário. A empresa, a MR ou a EPP, se for pega com funcionário sem carteira, custa R$800. Vale salientar, ser pega não quer dizer que só quando o fiscal vai até a tua empresa. Hoje, com a tecnologia, com as informações cruzadas, em algum momento é possível o Ministério do Trabalho descobrir que tinha funcionário trabalhando na tua empresa sem o devido registro, seja posterior à admissão, seja por informação cruzada de PIS, de FGTS ou de Previdência. Então é importante lembrar, importante orientar que o funcionário só deve adentrar na tua empresa para trabalhar após o registro dele efetuado, após a documentação ter sido toda preenchida, completa, conforme manda a lei. Segundo o artigo 47 ainda, existe uma multa de R$600 se a empresa deixar de registrar os dados e informar na carteira do trabalho, a exemplo da data de saída de férias, a exemplo da correta função, do salário, de acidentes, custa R$600 a multa. Então, a gente precisa planejar a nossa admissão, planejar a nossa demissão e planejar o registro coerente das informações do contrato de trabalho dos funcionários. Perguntaram: em relação às horas extras, o que há de novo? Artigo 59 da Lei 13.467. Não houve mudança, só houve uma adequação de texto, tanto na CLT como na Constituição Federal, pois as horas extras já tinham embasamento nas duas leis. Uma pergunta muito importante que está sendo feita por todos é a seguinte: é verdade que a partir da reforma trabalhista poderemos fazer banco de horas com nossos funcionários? Artigo 59 da Lei 13.467. Sim, as empresas poderão pactuar contratos individuais que celebrem o banco de horas, porque antes só era permitido o banco de horas através de convenção coletiva ou acordo coletivo. E o artigo 59 veio trazer essa novidade muito clara. Os contratos individuais poderão pactuar dentro do contrato o registro do banco de horas. Mais uma pergunta sobre a jornada 12 por 36. Qual a novidade? A jornada 12 por 36 não existia previsão na CLT. Agora, com a reforma trabalhista, passou a ter previsão. O que antes era, o que se existia de documentos que embasava o trabalho do 12 por 36 era um precedente administrativo 81 de 2009 e a súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho de 2012. E então, com a reforma trabalhista, veio trazer claramente essa jornada de trabalho. Mais uma pergunta.
A empresa poderá dividir as férias dos funcionários em quantos períodos a partir da reforma trabalhista? Artigo 134 da reforma trabalhista, da Lei 13.467. A lei traz que, com consentimento do funcionário, as férias poderão ser divididas em 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e nem os dois demais 5 dias corridos. Vale salientar, mesmo com a possibilidade de dividir as férias em 3 períodos, no artigo 134 trouxe a novidade: é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Se o repouso semanal é no domingo, 2 dias antes deve começar o início das férias. Se o feriado cai na quarta, 2 dias antes do feriado. Mais uma pergunta dos nossos clientes. Ouvi falar do trabalho intermitente. É um novo tipo de contratação? Artigo 433 da Lei 13.467. Caput 3º. Considera como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado, do empregador, exceto para aeronautas, regidos por legislação própria. Exemplo: restaurante precisa de garçons para trabalhar finais de semana e às vezes não tem como definir qual horário de trabalho, se pela manhã, se pela tarde ou se pela noite. O trabalho intermitente, ele vem para ajustar essa situação. Então eu sou o proprietário do restaurante, eu contrato o funcionário como trabalhador intermitente e a gente define o valor do salário, ou por hora, ou por dia, ou por mês. O trabalho, o horário, ele fica em aberto. O que é que a lei traz? Como é que eu convoco esse funcionário? Eu aviso o funcionário 3 dias antes do início do trabalho e ele tem um dia para me dar resposta, se pode ou se não pode trabalhar naquele dia, naquele momento. Ele podendo ir trabalhar, ele vai para a empresa e trabalha. Assim que terminar o trabalho, a empresa de imediato vai pagar o salário dele, os proporcionais de férias, décimo, repouso semanal. Nesse momento, encerra-se aquele contrato daquele dia, mas o contrato intermitente permanece. Se na semana seguinte, se no mês seguinte a empresa precisar novamente daquele funcionário, ela emite o comunicado. Se o funcionário não puder ir, não tem problema, não vai haver penalidade para o funcionário e nem para a empresa, já que o tipo de contrato tem esse tipo de característica. Eu preciso em determinado momento e o funcionário vai também, se ele puder. Como é que vai ser as férias? Eu vou pagar as férias? As férias, os desembolsos estão sendo feitos durante o contrato, quando termina. Agora, após 12 meses de trabalho, a empresa vai definir um mês posterior para que aquele funcionário não venha trabalhar, para que haja o descanso. E não vai haver desembolso, porque a empresa já pagou as férias ao mesmo. Então é uma nova possibilidade. Se vocês tiverem dúvida, venha até o escritório, a gente vai sentar, fazer um planejamento, rever as contratações para que vocês possam se adequar à reforma trabalhista. Mais uma pergunta. Eu sei que a reforma trabalhista retirou a obrigação da homologação das rescisões de trabalho com mais de 1 ano no sindicato, mas
Se minha empresa preferir continuar homologando, terá algum problema? Não vejo problema. Eu acredito que é uma burocracia que ajuda a melhorar o tipo de pagamento. Se você homologa, existe mais uma testemunha, digamos assim, que está sendo feito o pagamento, já que existe tanta controvérsia nas relações de trabalho. O que a gente precisa enfatizar é que, nesse sentido de pagamento de rescisão, houve uma mudança no artigo 477 da Lei 13.467, que trouxe o seguinte: as empresas, a partir de agora, têm até 10 dias para fazer a quitação da rescisão. O prazo anteriormente era o seguinte: as rescisões com aviso indenizado tinham até 10 dias para a quitação da rescisão, e as rescisões com aviso trabalhado, um dia imediatamente posterior ao último dia de trabalho do funcionário. Gildásio, ouvi falar que as empresas poderão acordar com o funcionário para que haja a demissão pagando menos na rescisão. Tá, vamos ver o que ocorre. A reforma trabalhista trouxe um artigo que, se houver acordo entre as partes, a rescisão de contrato pode ser feita de forma diferente que era no passado. Só existia a pedido pelo funcionário ou demissão pela empresa. Agora, com a introdução do artigo 484A, há a possibilidade do destrato do contrato. Nem o funcionário está pedindo para sair e nem a empresa está demitindo o funcionário. Contudo, existe as consequências. Como é que serão pagas essas verbas? O que é que a empresa vai pagar? Se houver um destrato da rescisão sendo acordo entre a empresa e o funcionário, a empresa vai pagar metade do aviso se indenizado, vai pagar metade da multa rescisória, os 40%, e o funcionário apenas vai sacar até 80% do FGTS e não terá direito ao seguro-desemprego. Então, desta forma, é mais uma possibilidade de rescisão. Porém, as empresas precisam ficar atentas na maneira de como vai proferir esse distrato. Geralmente é mais interessante é mais seguro para as empresas se o desejo vier dos funcionários, mas se a empresa tiver esse desejo, precisa ter um cuidado, uma segurança para fazer de forma coerente e correta. Uma manifestação de rescisão do contrato para o funcionário tem que ser bem repassada para que o funcionário não entenda que é uma rescisão direta. Sendo uma rescisão direta, não vai poder contar com esse benefício de pagar só metade de um aviso prévio se for indenizado e metade da multa rescisória, conforme o artigo 4. Mais uma pergunta. A contribuição sindical continua obrigatória? Não é mais obrigatória, passa a ser opcional a partir da reforma trabalhista. O funcionário precisa manifestar o desejo de fazer esses pagamentos. Por outro lado, se o funcionário não quer pagar, a empresa precisa estar resguardada e deve ter documentos comprobatórios. Se o funcionário continua com o desejo de pagar, vai continuar da mesma forma que antes. Em março, a dedução de um dia de trabalho e enviado ao sindicato. Bem, acaba aqui esse aperitivo sobre a reforma trabalhista. Eu acredito que essas respostas ela norteiam no tanto as empresas. Existem mais assuntos com características pessoais de cada tipo de empresa. Estamos abertos às solicitações. As dúvidas, por favor, envie por e-mail, entre no nosso site de relacionamento, resiste às suas dúvidas, ligue para o nosso telefone 7532621902. Também oferecemos o atendimento online, o chat online, e agora a novidade é a disponibilização também dentro do chat online
falar conosco através do teu WhatsApp. Cadastra aí o número 759-9169-1074 e a gente vai conseguir, vocês vão conseguir falar com a nossa equipe do escritório, com todo o escritório através do teu WhatsApp. Tem dúvida? Envia, a gente vai ter o maior prazer em responder. Quero deixar aqui a sugestão para vocês que leiam o nosso e-book comparativo o que era e o que agora é. O e-book vai ficar disponível em nosso site, o vídeo também, mas vocês sabem que aquilo que a gente faz, a gente compartilha com os nossos clientes, então a gente vai estar enviando o e-book para o e-mail de vocês, vai estar postando também esse e-book junto com essas informações. Mas eu sugiro que vocês leiam lá no e-book o artigo 611A e o 611B. O 611A, ele diz que a convenção coletiva e o acordo coletivo têm prevalência sobre os itens tais, como exemplo, o plano de cargos, salários e funções podem ser determinados pela convenção coletiva e pelo acordo coletivo. Já no artigo 611B, vem ao contrário, ele diz o que é que uma convenção coletiva e um acordo coletivo não pode mudar na lei. Então é bem interessante esses itens para conhecimento de vocês, empresários. Procurem estudar, procurem ler bastante sobre assuntos de empreendedorismo, sobre a legislação. Vocês precisam estar atentos para tomar a melhor decisão. Obrigado e até a próxima.